Bom, agora a gente traz uma informação em destaque na coluna No Ponto, no site de Oeste. O ex-chefe de cerimonial do governo Jair Bolsonaro, André Sherman de Lima, prestou depoimento no Supremo nesta segunda-feira como testemunha de defesa na ação penal que trata da suposta tentativa de golpe. Sherman garantiu que Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, não viajou para os Estados Unidos. Segundo o diplomata, embora o nome de Felipe Martins tenha aparecido na lista preliminar de integrantes da comitiva encontrada no laptop de Mauro Cid, Sherman afirmou que o nome do ex-assessor acabou sendo removido da relação oficial que acompanhou o ex-presidente. A declaração confirma o que disse Mauro Cid em 14 de julho no Supremo sobre Felipe Martins não constar na lista oficial. O diplomata enfatizou o rigor da Polícia Federal na fiscalização de embarques oficiais. Além disso, segundo o embaixador, Felipe Martins não era aguardado nos Estados Unidos. Piotr, hoje, então, o ex-chefe do cerimonial, ainda do governo Bolsonaro, André Sherman, prestou depoimento no Supremo. Vale lembrar que o Supremo abriu prazo ali para coletiva, para coleta de depoimentos dos núcleos 2, 3 e 4 da ação penal da suposta trama do golpe. E hoje, então, a gente destacou esse depoimento, ele como testemunha de defesa de Felipe Martins. Mais um dizendo que não embarcou, que não foi para os Estados Unidos, se bem que nem crime era ir para os Estados Unidos naquele momento. Mas, enfim, é uma sucessão de depoimentos dizendo que, ou evidências, provas provadas, incontestes, de que o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos, é levado à 10ª potência. E assim não muda nada, isso não muda absolutamente nada o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que nas principais alegações lá, as primeiras alegações, é porque ele teria viajado. E agora mantém preso por quê? Porque ele continua preso, ele está preso a uma tornozeleira, não é essa a condição do Felipe Martins? Continua. Não pode falar com um monte de gente, todas essas medidas cautelares que a gente está vendo agora, nessa nova aplicação por parte do ministro Alexandre de Moraes em relação ao presidente Bolsonaro, acho que o abuso está posto. Pergunta para os advogados do Felipe Martins o que eles pensam da OAB. A OAB precisa responder. Eu vou insistir na OAB porque em algum momento os estudantes leem nos livros de história o papel histórico da OAB. E eu não vou negar a história da OAB. Muito pelo contrário, eu estou querendo que a OAB atual reviva a sua história. Mas, de novo, mais um caso como esse. Cadê a OAB para entrar lá com alguma petição dizendo, olha, aquela alegação inicial não existe mais, porque tem provas incontestes. E ele está preso preventivamente, estava preso preventivamente, mas continua com uma medida cautelar sem julgamento definitivo. As prisões alongadas de Curitiba eram um abuso, era uma violência, segundo o Gilmar Mendes. E agora? Cadê o ministro Gilmar Mendes para se manifestar sobre isso também? Mas, de novo, volto à OAB. Cadê a OAB? A OAB não existe, a OAB é impostora, porque ela não se manifesta no que ela precisa se manifestar, no momento em que ela deve se manifestar, sobre o que ela precisa se manifestar. Mas não, inventou de se manifestar em solidariedade aos ministros que tiveram visto cancelado pelo governo americano, que tem prerrogativa, soberania, direito de fazer o que ela quiser. Quem entra e por que está dentro do país. Se achar que não tem, expulsa também, como nós também temos, como qualquer país tem, básico. Agora, sobre o que acontece dentro do Brasil, em afronta às leis brasileiras, a OAB não se manifesta. Porque faz vítimas brasileiros. A OAB deveria estar preocupada com os brasileiros comuns, os brasileiros que não têm acesso aos gabinetes dos ministros do Supremo ou a escritórios de advocacia de parentes dos ministros do Supremo, que na verdade é quase a mesma coisa hoje.